Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui juntos para começarmos bem a semana. Uma semana de primeira, ela não começa na segunda, ela começa hoje. Deus abençoe sua vida ricamente. Um grande abraço, desejo uma semana de vitória para você e sua família. Vamos juntos no Grupo Propósito, ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Convide mais pessoas para estarem conosco. Hoje nós começamos a estudarmos a história de um personagem todo especial. Nós veremos aqui sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 16, vai nos mostrar que Samuel estava muito triste por causa de Saul. Samuel se apegou a Saul, à imagem de Saul, ao potencial, à ideia que ele criou do rei que Saul seria. Afinal de contas, tudo indicava que daria certo. Pensa, o mais alto, o mais belo, de uma família próspera, de uma tribo seleta, um homem valente, guerreiro, começou bem. Saul tinha tudo para dar certo e aquilo despertou uma expectativa em Samuel. E nós, irmãos, nós temos expectativas, porque somos muitas vezes guiados por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos. Mas a Bíblia diz que a jornada do justo, ela não deve ser guiada pelos sentidos. O justo, a Bíblia diz, viverá por fé. Então Samuel não sabia o que o Senhor estava para fazer, e o Senhor faria algo muito além do que ele imaginava. Deus vai levantar um homem de fato, segundo o seu coração, e esse homem é Davi. Então o Senhor disse para Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Se eu rejeitei como rei de Israel, enche o chifre naquela cultura. Na nossa cultura é uma coisa extremamente negativa, a representação do chifre é algo extremamente pejorativo, né, que as pessoas usam, mas naquela cultura, o chifre, que era o corno dos animais, né, dos bois e dos animais ali que demonstrava sua força através do chifre, era a sua arma de guerra, o chifre era um sinônimo de poder. E o Senhor manda que ele enche o seu chifre de azeite, era colocado então azeite, a representação do Espírito do Senhor, era colocado ali o óleo consagrado, e o Senhor diz para ele: vai até a casa de Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E Samuel cumpriu aí a vontade do Senhor. Só que Samuel, irmãos, no capítulo anterior, lembra que eu mostrei para vocês que no primeiro momento ele temeu, ele não quis ir adorar com Saul. Depois a Saul, quando ele estava indo embora, agarrou pelo manto, rasgou. Eu acredito que aquelas atitudes ali trouxeram um certo temor a Samuel. Ele acabou participando, fez o que Saul não esperava, né? Porque despedaçou a Gag e acabou que foi uma humilhação. Samuel mostrou diante do povo que eles estavam desobedecendo ao Senhor. Vamos lembrar que Saul, apesar de rei, o homem aqui, o representante de Deus, era Samuel. E agora Samuel revela, ele diz: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Porque Saul vai ficar sabendo e vai me matar. Então Deus diz: olha, leve um novilho com você e fala que você foi oferecer sacrifício ao Senhor, convida a família de Jessé para esse banquete e ali você vai ungir aquele filho que eu mostrar. Samuel, irmãos, era extremamente apegado aos estereótipos. Aqui diz o texto que quando ele veio e comunicou ali a Jessé e diz que a vinda dele era em paz e que ele iria sacrificar, ele consagrou ali a família de Jessé. Então veio os filhos dele e chegou ali Eliabe. A Bíblia não dá muita descrição, mas provavelmente era um homem de um porte, de uma presença que chamava atenção, porque Samuel disse: olha, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel o seguinte, onde nós vamos concentrar hoje a nossa aplicação: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como ser humano. O Senhor vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E ali foram passando todos os filhos de Jessé, e o Senhor não mostrou, não disse para Samuel que era qualquer um daqueles. Então Samuel perguntou a Jessé: ô Jessé, não tem mais nenhum filho, você já passou todos? Aí Jessé disse: olha, tem um mais novo que está cuidando das ovelhas, está apacentando as ovelhas. E Samuel disse: olha, manda chamá-lo, que antes que ele chegue, ninguém vai comer, nós não vamos começar. E mandou chamá-lo, e Davi foi entrando. E a Bíblia diz que Davi era ruivo. Não sei se os irmãos sabem, mas os ruivos, eles são a minoria aí da população. Tem um estudo científico até que prova que em breve os ruivos deixarão de existir. O percentual é muito pequeno da população que é ruiva. Davi era ruivo, com certeza alguém diferente ali no meio do povo. A Bíblia não fala da sua altura, muita gente fala que ele era baixinho, né, o baixinho Davi, ou o menino Davi. No texto do capítulo seguinte, neste texto mesmo, quer dizer, nós vamos ver que Davi tinha algumas características interessantes. Diz que ele era de belos olhos, talvez olhos claros, e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-te, porque é esse. E Samuel pegou o chifre com o azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul e passou para Davi. E no versículo aqui de número 14 vai nos dizer que depois que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, onde está o Espírito do Senhor agora? Que confirmava o seu ungido, está sobre Davi. Um espírito mau, vindo da parte de Deus, Deus permitiu que viesse aí, um espírito que perturbava, atormentava Saul. Então os servos de Saul lhe disseram:
Eis que o espírito mau está enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande esses servos que achem um bom músico, que toque bem, que dedilhe bem a harpa, para que a música possa acalmar o Senhor. E Saul diz, procurem um homem e tragam. E olha o que disseram a respeito de Davi, versículo 18. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que toca a harpa, ele é forte, valente, homem de guerra. Fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Versículo 18. Então Davi, nós não devemos pensar nele como um franzininho, porque ele já tinha uma reputação, homem forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, já demonstrava sabedoria, temor ao Senhor, de boa aparência, e o Senhor, olha só o testemunho que aquele servo de longe deu, o Senhor está com ele. Então, Saul mandou chamar, Jessé mandou, Davi, com presentes ainda, e Saul se agradou tanto do que Davi fazia, não que ele se importasse com Davi, mas Saul queria tanto aquele alívio por perto, que fez dele o seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé, deixe Davi ir aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mal vinha, Davi dedilhava a harpa, então Saul sentia-se melhor. Eu quero aplicar aqui, meu querido irmão, é que o Senhor ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Davi podia ter boas características. Aqui diz que ele era um homem forte, valente, de boa aparência, belos olhos, com sabedoria, mas a maior de todas as virtudes de Davi era que Deus estava com ele. Por que Deus estava com ele? Porque ele era um homem temente ao Senhor. Davi não começou a temer o Senhor quando ele foi chamado para algo maior. Ele já temia o Senhor quando ele estava aqui numa situação que nós não sabemos se é isso, irmãos, mas podemos deduzir que o seu pai o tratava com diferença em detrimento de seus irmãos. Porque a visita de um sacerdote é uma coisa muito séria. Se ele mandou chamar os filhos, você pode ver que no começo mesmo Jessé pergunta, é de paz a sua vinda? Ele diz, é de paz, eu quero comer com você e com sua família, traga todos os seus filhos. Uma ordem. Por que Jessé não chamou Davi? Pode ser que Davi tivesse uma habilidade enorme para lidar com as ovelhas, pode ser que Jessé estava passando por dificuldade, não tinha empregados e por isso tinha que deixar o seu filho Davi. Irmãos, não sei, mas o fato é que o Senhor deixou claro para Samuel, Samuel não é a aparência. O homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Por isso, meu querido irmão, nós devemos entender isso. Não é aquilo que eu aparento, não é a minha aparência que diz quem eu realmente sou, mas é aquilo que eu creio, aquilo que eu carrego no meu coração. O homem não é aquilo que ele aparenta ser, não é aquilo que ele ostenta ser, não é aquilo que ele tem. O homem é aquilo que ele crê. O homem, ele pode ser descrito pelos valores que ele carrega no seu interior. E o meu desejo, meu querido irmão, é que o Espírito do Senhor esteja na sua vida e que você seja um homem segundo o coração do Senhor. Nós vamos ver que Davi é um homem segundo o coração, porque na maior parte da sua vida, ele vai conduzir a sua vida pensando no que Deus gostaria que ele fizesse, conduzindo a sua vida com temor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus esteja com você, como esteve com Davi, que nós possamos ser profundamente edificados ao meditar na história desse incrível personagem bíblico. Um grande beijo, meu irmão. Nós nos encontramos aqui amanhã para dar continuidade a essa história.